Então, oficialmente, boa noite. A gente começa a nossa aula de hoje. A aula hoje tem o objetivo da gente falar de empreendedorismo, porém num viés, uma perspectiva prática. E eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que foi justamente no campo prático, no campo mesmo de pegar e arregaçar as mangas, que eu tive algumas oportunidades de exercer um caminho que eu trilhei, meu caminho profissional, e eu acho que vai ser bacana a gente compartilhar um pouco dessa percepção realmente do que é o mundo do empreendedorismo, a perspectiva de resultado e, enfim, são pontos de vista, obviamente. Eu não acho que a gente tem verdades absolutas, mas eu gostaria da gente, com essa aula, conversar e discutir realmente e abrir aí para captar informação de cada um, mas principalmente da gente compartilhar as, as experiências. Então, para começar, o que eu queria dizer é o seguinte, que nessa minha trajetória, né, hoje eu tenho 39 anos, já contei isso para vocês, eu me formei na área de ciência da computação. Na verdade, primeiro eu tinha feito um curso técnico de eletromecânica e depois acabei indo para a área de computação e assim desenvolvi o bacharelado. Mais tarde fui fazer um mestrado também nessa área, com especialização em pesquisa operacional. E mesmo durante essa trajetória, eu sempre trabalhei em paralelo aos estudos. E nesse caminho, eu sempre fui uma pessoa que estava mais conectada na linha da administração da empresa ou da linha gestora do negócio, digamos assim. E isso foi me dando, obviamente, diversas visões e tudo, mas era um funcionário, era um empregado, tinha um salário e percebia as oportunidades, né? Conseguia enxergar o mercado, o que poderia ser uma situação vantajosa. E, num determinado momento dessa trajetória, eu recebi um convite para trabalhar no mercado imobiliário como empresa de lançamentos. Essa empresa ela não existia, então ela foi toda desenhada e concebida do zero a partir dessa visão, que foi a visão do mercado ali naquela época, em 2007, 2008, onde a gente viu uma onda muito forte aí de crescimento do mercado de imóveis. Naquela ocasião, né, eu não tinha nenhuma experiência dentro do segmento, mas tinham parceiros que já tinham. Mas as decisões que foram tomadas, né, elas foram norteadas por por uma visão, por um conceito que eu li no livro, que para mim foi muito importante, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se algum de vocês já leu ou já ouviu dizer, mas foi um livro que me impactou muito. Porque quando eu li, eu estava com 21 para 22 anos, e nessa leitura, o livro trouxe uma discussão que eu acho fundamental da gente colocá-la e debater, que é justamente o seguinte: as pessoas gostam de falar que é importante você fazer o que você gosta. Mas aí vem o problema. E se você gostar de várias coisas? Qual é a coisa, né? Ou qual caminho, teoricamente, vai te remeter a um cenário mais próspero, né? A um resultado, a uma questão de realmente de se alavancar profissionalmente. E o que eu vejo que, principalmente o jovem, né, o adolescente, ele ainda não tem muito embasamento para tomada de decisão, ele é incutido pela própria sociedade de sempre o quê? Não, estude, tire boas notas e arrume um bom emprego. E quando a gente fala em bom emprego é muito relativo, porque o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. O jovem, o adulto ali no início da carreira dele, se ele começar a focar só de fazer as coisas que ele gosta, ele dificilmente, na verdade, ele não vai cair em algumas armadilhas, como, por exemplo, a armadilha de trabalhar em cima de alguns hobbies, né? Então, imagine uma pessoa aí que ama cães, né? Resgata animais nas ruas, adora isso, faz isso aí como um trabalho voluntário, e aí, de repente, ela começa a estudar para virar um médico, uma médica,
veterinária simplesmente para fazer esse tipo de ação. O que vai acontecer no longo prazo? É muito difícil que essa pessoa, na verdade, saia do escopo de voluntariado e faça um escopo profissional para ter rentabilidade com aquela atividade. Então, vai ser aquele cara que vai passar a vida inteira apertado, mas não vai conseguir, talvez, enxergar uma chave que vá alavancá-lo para um cenário de ampliação de resultados. Por outro lado, se a pessoa pega e vai para uma linha profissional onde ele consegue alavancar resultados, no futuro, depois que vai passando o tempo, ele pode ser um doador de uma entidade de caridade que serve a esse propósito. Ele pode, na verdade, até montar um hospital só para atender animais com esse propósito, mas ele só consegue fazer isso se ele tiver conseguido conquistar o caminho de prosperidade e montar um patrimônio. Não tem outra saída. Quando a gente volta atrás nisso aí, para mim a essência é: será que é melhor você fazer o que você gosta ou você gostar do que você faz? E eu tive essa visão, né, ainda novo, que é muito prazeroso você gostar do que você faz e você faça alguma coisa que dê resultado. Então, isso muda totalmente a perspectiva. O chaveamento mental é diferente. Por quê? Eu gosto do que eu faço porque eu tento fazer com excelência qualquer coisa que realmente eu enxergue que ali pode gerar um resultado. Então, você parte de uma premissa de atuação que é o seguinte: o que é que eu tiver que fazer para gerar prosperidade, gerar um bom resultado, eu vou fazer com excelência. E vou ficar muito feliz com o resultado que esse trabalho vai propiciar. Você tendo dinheiro, falando bem rasgado, você consegue fazer as outras coisas. Você consegue fazer seu hobby, você consegue viajar nas férias, você consegue ajudar um parente, você consegue construir sua casa, ter seu carro, enfim. O que faz você chegar nesses pontos é justamente o que? A sua capacidade empreendedora de formar resultados. Então, muita gente, às vezes, nesse meio, não enxerga que o tanto que você ganha não é o fator determinante se você vai ter sucesso ou não na carreira financeira. Por quê? Tem muita gente, e quanto as pessoas, às vezes, digamos assim, são mais pobres, o cara tem uma visão errada do dinheiro. Quando ele pega e recebe um pouquinho a mais, a primeira coisa que ele faz é o quê? Aumentar a despesa. Então, a pessoa ganha 1.000. Ela passou a ganhar 1.200, a despesa dela, que era 1.000, vira 1.200. Aí essa pessoa pegou e prosperou um pouco, agora ela ganha 5.000. A despesa dela vai para 5.000. Ela ganha 10.000, a despesa dela vai para 10.000. Ela nunca consegue juntar absolutamente nada. Então, essa situação é a situação, na verdade, que vai justamente conduzir as pessoas para um caminho de muita restrição financeira. Porque ela nunca vai conseguir fazer o quê? Poupar. Ela nunca vai conseguir gerenciar o resultado que ela cria. Se ela conseguiu criar um resultado de R$ 200, só passa na cabeça dela gastar os R$ 200 a mais. E, gente, muitos são assim. Qual que é a grande questão? As pessoas que conseguem desenvolver um caminho de prosperidade, elas têm um controle de quê? Que toda essa sobra, ela imagina que ela precisa de guardar e fazer crescer. E esse fazer crescer significa única e exclusivamente o quê? Você fazer o dinheiro trabalhar para você. Ou seja, o seu dinheiro consegue te reabastecer, ele consegue ir e voltar, né? Porque quando você vai na linha da despesa, a despesa é só torrar, a despesa não volta. Quando você vai para a linha do investimento, o dinheiro volta, ou ele tem que voltar, muitas vezes maior do que o que ele foi. E aí, gente, essa questão não é uma questão, na verdade, que vai, digamos assim, ela é uma questão que vai diferenciar quem tem a mentalidade
da prosperidade e que tem a mentalidade da pobreza. Por quê? Existe gente que ganha muito dinheiro e é quebrado. Por quê? Ele não consegue administrar a despesa. E tem gente que ganha pouco e que tem uma situação financeira extremamente confortável, mas ela tem a disciplina de fazer isso. Então, esses conceitos, né, que eu estou falando para vocês aqui são conceitos importantíssimos que os empreendedores têm que enxergar. Aliás, normalmente, a maioria enxerga, mas nós estamos aqui falando sobre esse assunto e dentro de uma turma aqui do tamanho da nossa, né, eu espero que essas informações comecem a tocar em vocês em algum ponto para vocês perceberem o que pode de fato ser uma orientação que trata-se de quê? De programação mental. Como que você toma as suas decisões? Se você ganha 1.000 e passou a ganhar 1.200, como que sua cabeça processa a decisão de resolver os 200? O que você faz com isso? E, na verdade, essa alavancagem, gente, não interessa se você está mexendo com pouco dinheiro ou muito dinheiro. Quanto mais dinheiro a pessoa está girando, quanto maior é a empresa dela, quanto maior é o negócio, mais responsabilidade ela tem que ter com isso. Porque as variações, quando o capital é muito grande, qualquer delta, qualquer diferença pode ser muito amplificada. Então, a grande questão aqui agora é o seguinte: ok, qual que é o fundamento, então, para você avançar e seguir adiante numa carreira empreendedora próspera? Essa é a grande questão. Eu gostaria de que vocês abrissem o microfone e quem quiser, obviamente, comentar, né? Faz sentido o que eu estou falando? Ô, Quem quer falar Brauer. primeiro? Oi, tá dando para ouvir? Gustavo. Estou ouvindo, Gustavo, pode falar. Eu acho importante demais isso aí que você tá falando. Eu acho importante demais isso aí, porque geralmente quando se fala, muita gente fala em criação de empresa e etc, e pouca gente expõe essa linha de raciocínio, que eu acho que não é nem básico, não. Eu acho que isso é o fundamental. O que você tem que pensar antes de abrir um negócio, isso é uma coisa que tem que vir antes. E, inclusive, é uma coisa que você pode colocar para a sua vida profissional, para a sua empresa e também aplicar para a sua vida mesmo, para a pessoa física sua, né? Então, eu Sim, acho legal demais. tanto para a questão da sua gestão das finanças pessoais, como na hora que você pega e encara as finanças empresariais. Porque toda empresa, ela precisa de quê? De resultado, de lucro. E o que é o lucro? É você ter a receita maior do que a despesa. Então, para mim, foi muito importante quando eu li esse livro, que eu ainda era muito novo, porque organizou minha cabeça com relação ao seguinte: o que eu quero da vida? Eu quero ser feliz porque eu consigo construir bons resultados, ou eu quero ser feliz porque eu gosto de fazer um determinado hobby, por exemplo? Porque isso é um perigo. Igual, assim, eu não sei quantos de vocês aqui já são pais, mas se não são agora, podem ser um dia. Mas é muito engraçado quando você é pai e vai criar seus filhos. Quantas crianças querem ser jogador de futebol, por exemplo? Não é pouco. Mas por quê, né? Tem todo um sonho ali na cabeça deles. Agora, quantos jogadores de futebol realmente vão ganhar dinheiro lá na frente? É um ou outro. Não nasce um Neymar toda hora, né? Não tem um Ronaldinho Gaúcho por aí brotando no chão. Esses caras são totalmente pontos fora da curva. Agora, quando as pessoas pegam nisso, aí você vê lá um menino que é ruim de bola, né? Mas o sonho dele é tão forte de um dia ser jogador de futebol que às vezes ele vai entrar na fase adulta iludido pelo próprio sonho, porque ele vai fazer o que ele gosta. Agora, e se ele aprender, na verdade, fazer bem feito e gostar do que ele faz numa área que dê resultado? Então, assim, será que não seriam orientações financeiras mais efetivas, né? Porque se você conseguir ser próspero, né? Até estava conversando com um amigo meu. Até jogar no Mineirão você joga. É só pagar. É só você chegar lá e falar, eu quero pagar lá para jogar um dia com um time profissional do Atlético, do Cruzeiro ou de qualquer outro time.
Tem uns negócios desse aí, entendeu? Só que só funciona para quem tem o dinheiro. Quem não tem, fica de fora. E fica de fora de quase tudo. Por quê? A grande diferença não é se você partiu de um lugar mais favorecido. A questão chave é, ninguém controla de onde saiu. Você não controla onde você nasceu, né? Qual família que você vê, isso aí tudo acontece. Agora, desse momento em diante, você pode dirigir para onde você está indo. E aí as decisões são decisões pequenas, né? É aceitar uma proposta, é deixar de fazer uma despesa, é se programar para um investimento. Então, se você consegue fazer isso na fase, no início da fase adulta, com muita disciplina, às vezes você vai chegar nos seus 50 anos já com uma tranquilidade financeira, ou vai chegar nos seus 70 anos com uma aposentadoria sem depender do governo. Mas o problema todo é que exige disciplina, exige foco, e a pessoa que está empreendendo, se ela não tiver esses elementos, ela vai justamente o quê? Sempre trazer a despesa junto com a receita, ou maior, que é o pior dos mundos, que aí sim a pessoa acaba se descontrolando e pode cair em grandes armadilhas aí de quebrar e nunca mais conseguir se reerguer, né? Então é o seguinte, o que o Pai Rico ensina no livro dele, né? Tem várias coisas, mas uma que eu vou colocar aqui agora, para a gente entender, é que, conceitualmente, existem os ativos e os passivos. O que é um ativo? Ativo é aquilo que você tem, é o bem, né? O Pai Rico, na abordagem dele mais filosófica, ele considera o seguinte, o ativo é aquele que coloca dinheiro no seu bolso. E o passivo, que está vinculado às obrigações, ao endividamento, o passivo é todo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. O conceito é esse, é um conceito simples. Qual que é a diferença entre as pessoas? É que muita gente, em vez de mirar sempre os seus recursos para formar ativos, normalmente essas pessoas focam energia em criar despesas. Quando essas despesas ficam acima das receitas, a pessoa cria um endividamento e, criando endividamento, ela cria mais despesa e ela entra nesse ciclo que, às vezes, ela não consegue sair mais. E aí as coisas acontecem de uma forma terrível. Quem nunca passou um aperto financeiro para saber do que eu estou falando, né? Então é o seguinte, na perspectiva empreendedora, esse fundamento de você tem que faturar, você tem que formar mais receitas do que despesas é o ponto base de qualquer negócio. Porque na hora que você gerou essa sobra, que é o lucro, né? O lucro é justamente o quê? O capital que vai te permitir aplicar esse recursos em novos ativos que geram mais dinheiro, que é investir, né? Em outras palavras, investir é isso. E, com isso, você vai criando, na verdade, um círculo que nunca para, né, de reinvestimento. Para fazer isso, disciplina, sistematização e assim sucessivamente. Esse caminho é o caminho que pode levar as pessoas para a prosperidade financeira. O outro lado da história, né, que é o emprego, na verdade, ele é importante, claro, faz parte do jogo, mas se você sempre ficar indexado naquilo dali, no emprego, e esse emprego não te dá uma perspectiva de crescer, você tendo uma despesa muito próxima do valor da receita, vai ser muito mais difícil de você formar um ativo. Mas a grande questão é, vamos entender agora melhor o que isso significa e como é que isso funciona a partir de alguns tópicos que eu vou apresentar agora de noções de contabilidade. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Eu estou falando no equipamento e vou compartilhar via um segundo equipamento aqui, pessoal. Mas vamos lá, vamos conferir aqui se projetou na tela de vocês corretamente. Todas as profissões, sem exceção, elas têm alguns códigos, né?
Então, por exemplo, na hora que você pega e fala com um advogado, o advogado é cheio de código, né? Data vênia, não sei o quê. Aí você vai conversar com o pessoal da computação. Cara, não, isso aí é só pegar e dar um reset, né? O engenheiro também tem seus verbetes, né? Mas isso é normal. E o povo da contabilidade também tem. E às vezes, como você vai ser um empreendedor e certamente montando uma empresa você vai ter que se relacionar com um contador, você vai descobrir que algumas coisas que são faladas no mundo contábil não são tão complicadas assim como parecem. Às vezes as pessoas acham que o bicho é de sete cabeças, mas não é. E eu, dentro da minha trajetória, teve um determinado momento que estava lá me relacionando com várias pessoas dessa área. Eu falei, mas não é possível, esse pessoal complica a coisa. Eu fui na biblioteca e peguei um livro lá, Contabilidade para Não Contadores. E aí, nas primeiras páginas, na introdução mesmo, tinha essa fórmula que está na tela. Patrimônio líquido é igual aos bens mais os direitos menos as suas obrigações. Então, a questão-chave é, o que é o patrimônio da pessoa? Bem, se eu tenho um carro de 10 mil reais, mas eu tenho uma dívida de 10 mil reais, qual que é o meu patrimônio? Ah, não, eu tenho um patrimônio, um carro. Cara, se você tem um carro e tem uma dívida, essa dívida está anulando o efeito do carro. Então, o que é o patrimônio líquido? É o seu bem, os seus direitos, menos as obrigações que você tem a pagar. Então, tem muita gente que consegue crescer os bens e direitos, mas no outro lado da conta cresce também as obrigações. O cara tem 3 carros, todos financiados. O patrimônio líquido dele é mais baixo. O cara tem vários imóveis, tudo financiado. Então, ele tem alguns ativos, mas ele tem obrigações a pagar. Então, o que é o patrimônio líquido? Bens mais direitos, menos obrigações. O que são bens? Bens são as suas propriedades tangíveis. E os direitos são algumas propriedades talvez não tangíveis, como, por exemplo, papéis de ações, né? Que são direitos sobre capitais de determinadas empresas e que podem ou não te gerar dividendos ou vão ser negociados na Bolsa de Valores, auferindo ali alguns resultados a partir do crescimento da valorização dessas ações no mercado. Então, os bens mais os direitos vão formar o que a gente chama de ativos. Deixa eu explicar para vocês aqui o funcionamento disso. Se a gente pegar e passar nessa equação aqui, a obrigação para o lado de cada equação, então, como ela está aqui com o sinal menos, ela vai vir para cá com o sinal mais. Então, a gente forma a seguinte equação. Patrimônio líquido mais obrigação é igual a bens e direitos. Mantivemos a equação anterior, ok? O que acontece? Quando a gente coloca esses dois grupos, eu só reordenei aqui, tá, gente? O bens mais os direitos é igual ao patrimônio líquido, que eu estou chamando aqui de PL, mais a obrigação. O que são os bens mais os direitos? Os bens mais os direitos é o que são chamados de ativos. E o que é a obrigação? São os passivos. O patrimônio líquido mais a obrigação basicamente formam o passivo. Aí agora vamos lá entendendo esse negócio aqui. Eu gosto de dar exemplos numéricos para as pessoas entenderem. Vamos lá. Bem, vamos supor que eu e o Fábio vamos montar uma empresa. Ok, Fábio? Você topa ser meu sócio aí no exemplo? Então tá bom. Eu e o Fábio, a gente vai montar uma empresa. Ok? Vai ser uma empresa para trabalhar com, sei lá, vai ser locação de máquinas. Ok? Fábio, o negócio é o seguinte, para a gente trabalhar nesse negócio, nós vamos montar a empresa, cada um vai ter que dar
5 mil para a gente constituir o capital inicial da empresa, ok? Então, a nossa empresa, minha e do Fábio, ela vai começar o capital social dela com 10 mil reais. Eu pus 5 e o Fábio também pôs 5 mil. Bem, vamos supor que a gente vai pegar esse dinheiro e vai comprar um equipamento. Nós vamos comprar um computador, ok? Um servidor bala, né? Então é o seguinte, se eu comprei um computador, eu vou explicar agora esse menos 10 mil aqui. Olha só, o somatório dos ativos vai estar exatamente igual ao somatório dos passivos. Na verdade, o somatório dos ativos mais o somatório dos passivos está dando zero. Ou seja, eu estou criando uma equação de balanço. Então, quando o contador chega e fala assim, tem que fechar o balanço, significa que o somatório do passivo tem que ser igual ao somatório do ativo. Isso significa, na contabilidade, fechar um balanço. Então, olha só, eu e o Fábio, cada um colocou 10 mil, ok? E aí, cada um colocou 5 mil, perdão. E nós temos agora, então, um bem, que é um computador, que a gente pagou por ele 10 mil. Quando você vai lá e paga pelo computador, o dinheiro está saindo do seu bolso ou o dinheiro está entrando no seu bolso? Quando você vai comprar o computador, o dinheiro está saindo do seu bolso ou ele está entrando no bolso? Ele está saindo. Então, toda vez quando o dinheiro sai do seu bolso, ele está com um sinal negativo, ok? Porque ele está saindo. É um fluxo de saída. Então, quando você paga e forma um ativo, ok? Esse ativo está com sinal menos. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Ok, pessoal? Quando eu... Beleza, estou vendo o sinal aí. Quem está com a câmera ligada pode dar um joinha. Quem está só com o microfone, habilita o microfone e me dá o feedback, tá, pessoal? Eu acho importante a gente ter essa interação aqui durante a aula. Vamos lá. Então, o dinheiro saiu do seu bolso e comprou um computador. O computador é um bem, é um ativo, e ele vai estar representado com um sinal menos no seu balanço. Ok? Vamos continuar agora a nossa situação aqui. Eu e o Fábio descobrimos que não basta a gente ter um computador. Nós vamos precisar de comprar um carro, porque está precisando de visitar os clientes, levar a máquina, não sei o quê. Enfim, nossa empresa vai precisar de comprar um carro. Quanto vai custar o carro que a gente vai comprar, Fábio? 25 mil? Quanto? 25 mil. Um carro de 5 mil? Vai ser um pão velho. Vamos comprar um carro de 20 mil, que aí a gente compra um usado e pelo menos ele não vai deixar a gente na mão. Mas olha só, gente. A gente tem dinheiro na empresa nesse momento? Dinheiro vivo? Não. Não tem. A empresa, nesse momento, ela tem um patrimônio líquido de 10 mil, ok? Mas só que ela está com o dinheiro todo aplicado em bens. Ou seja, não tem o dinheiro vivo no caixa. Então, o único jeito para a gente conseguir comprar um carro de 20 mil é fazendo o quê? Tomando um empréstimo. Então, a gente vai ter que ir lá no banco para tomar um empréstimo. E aí é o seguinte, quando eu vou no banco e tomo um empréstimo, o dinheiro ele está entrando no bolso ou saindo do bolso? Na hora que você toma o empréstimo, o dinheiro está entrando no bolso ou saindo do bolso? Ele está entrando no bolso. Então, quando o dinheiro está entrando, o sinal é mais ou o sinal é menos? O sinal é mais. Então, eu vou escrever aqui, ó, empréstimo 10 mil. O dinheiro está entrando no bolso. Ok? E perdão, eu falei 20 mil que eu empréstimo. E do outro lado, eu acabei de adquirir um quê? Um carro.
Então, o veículo, eu fui lá e paguei o veículo 20 mil. Então, olha só, o ativo, somatório do ativo está igual ao somatório do passivo? Está. Então, eu continuo mantendo o balanço contábil. É assim que vai funcionando. Qual que é a minha leitura agora? Qual que é o patrimônio líquido da empresa? Continua 10 mil. Ou seja, eu tenho 10 mil no patrimônio líquido, mas eu tenho 20 mil de obrigações ainda a pagar, que é o empréstimo, né? E do outro lado, no ativo, eu tenho um bem, que é um computador, e um veículo, ok? Então, essa é a primeira estrutura básica que eu queria mostrar para vocês para entenderem. Alguém quer fazer alguma pergunta desse ponto? Ou tá tranquilo? Eu estou tentando explicar bem didaticamente aqui para a gente depois chegar em outros pontos. Posso continuar? Tranquilo, pessoal. Então vamos nessa. Ok, Lucas. Então é o seguinte. Na contabilidade, existe um negócio que se chama partidas dobradas. Deixa eu só organizar aqui, que eu vou explicar para vocês. O que são as partidas dobradas? Toda vez que você faz um lançamento, na contabilidade, você tem que especificar o que nós chamamos de uma conta de crédito e uma conta de débito. Então, eu vou remontar agora essa situação do empréstimo, ok? Para a gente entender a relação do lançamento em si. Antes de fazer a transação, a conta veículo, ela tinha quantos reais registrado? Tinha R$0. E na conta empréstimo também tinha R$0. Eu não devia nada a ninguém. Agora, quando eu vou fazer um lançamento na contabilidade, eu tenho que fazer essa informação. Então, o que eu acabei de escrever lá no quadrinho de cima seria um lançamento contábil onde eu teria que fazer duas interações. A primeira delas seria justamente igual eu tinha lançado aqui, ó, em veículo. Eu lancei os menos 20 mil, que é o que está ali em cima, e em empréstimo eu coloquei mais 20 mil. Então é o seguinte, todo lançamento contábil ele tem que chegar e lançar numa conta o valor a crédito e em outra conta o valor a débito, o mais e o menos. O empréstimo eu já expliquei para vocês que o dinheiro está entrando, então ele é mais, e o veículo, quando você compra, você está pagando, então o valor é menos, o sinal é menos, ok? E sempre, como existe a partida dobrada, os valores sempre são balanceados, ou seja, é como se o somatório dos dois sempre vai dar zero, né? É 20 mil mais e 20 mil menos, somado então o efeito é zero. Mas nós criamos o efeito em cima aqui do balanço, né? Igual eu fiz a demonstração. Agora vamos para uma segunda questão. Vamos supor que eu e o Fábio falam, não, esse negócio de carro está por fora, a gente vai usar o Uber mesmo, então vamos vender o carro. Agora eu fui lá no mercado e resolvi vender o carro, beleza? Então é o seguinte, só que nós vamos vender o carro e vamos ficar com dinheiro com a gente. Beleza, Fábio? E pelo mesmo preço também para facilitar aqui. A pergunta para vocês é, se eu vender o carro por 20 mil reais agora, nessa conta aqui do ativo, deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui para ficar bem... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não, não vale a pena. Aqui, ó, vamos lá. Se eu vender o carro por 20 mil, quanto que vai ficar nessa conta aqui do ativo? Eu vendi o carro pelos mesmos 20 mil. No nosso balanço, quanto que vai estar registrado na conta veículo? Zero. Zero. Porque a gente não vai ter mais o veículo, certo?
Então é o seguinte, aqui não é menos 20 mil? Então, se eu vender o carro, eu vou lançar na conta veículo 20 mil entrando, ok? Não é uma partida dobrada? Eu tenho que, se eu lancei 20 mil aqui, eu tenho que lançar menos 20 mil aqui, ok? Tá todo mundo entendendo essa parte? Mas você determinou, professor, que Eu, você eu vai determinei o pagar. mesmo valor só para facilitar, porque se você vender mais barato, aí você vai ter que apropriar a despesa da perda. Eu não quero entrar nessa complexidade ainda não, ok? Não, mas não é isso que eu falei, não, professor. Perdão, então fala mais alto que eu não te entendi. Você vendeu o carro por 20 mil, mas você deve 20 mil. Você determinou que vai pegar o dinheiro do carro e vai pagar o que você deve? Não, ainda não determinei. Eu estou fazendo um passo intermediário para a gente entender, ok? Digamos assim, a gente vai guardar o dinheiro agora na conta corrente. E aí o seguinte, pessoal, já que toquei no assunto, olha só, ter dinheiro numa conta no banco é um ativo? É ativo. É um ativo, é um bem ou um direito. Se você tem dinheiro, é um direito, certo? Você ter saldo na conta do seu banco, você tem o direito. Então, é um ativo. Dinheiro é ativo. Legal? Então, é o seguinte, se eu vendi o veículo por 20 mais, eu já sei que na partida dobrada eu vou ter um lançamento 20 menos, 20 mil menos. Conta corrente é uma conta do ativo? É sim. Então vamos colocar aqui, ó. Conta corrente. E agora é o ponto que dá nó na cabeça até de contador, que é o seguinte. Quanto que ficou aqui em cima? Zero. Menos 20 mil mais 20 mil vai dar zero, ok? E no conta corrente vai aparecer quanto? Os 20 mil. Menos 20 mil. Olha só, não foi mais 20 no veículo? Agora foi menos 20 na conta corrente. Eu não tenho o dinheiro lá na conta corrente, pessoal? Então, olha só. Quando num relatório de balanço contábil eu olho para os meus ativos e vejo todo mundo lá com sinal menos ou com uma letrinha que eles usam que é o débito, né? Que você vai encontrar nos relatórios de balanço normalmente ou a letra indicando débito, que seria uma simbologia, ou em sistemas como, por exemplo, o SAP, eles usam o menos. Quando eu olho para a conta do ativo e vejo esse menos, significa que eu tenho o bem ou que eu não tenho o bem? Tem. Eu tenho o bem. Então, eu tenho um computador de 10 mil e eu tenho 20 mil reais na conta do banco. Então, menos 20 mil escrito no ativo significa que esse dinheiro está lá no banco. Ok? Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem não entendeu? Porque esse menos 20 aqui derruba metade do povo. Tudo que está no ativo é negativo. Entenderam? Na simbologia contábil. Pode falar, Jefferson. Você diz, se tivesse saindo do bolso, era negativo. Se tivesse entrando no bolso, era positivo. Agora eu embolei no meio de campo todo. Não, mas aqui, olha para o veículo. O dinheiro, na hora que a gente vendeu o veículo, ele entrou ou saiu do seu bolso? Quando eu vendi o veículo, entrou no meu bolso. Então tá aqui os 20 mil mais, tá ok? Sim. Beleza. Agora vamos lá. Para arrematar essa percepção. Fábio, vamos parar de pagar juros no banco. Vamos quitar esse empréstimo urgente, beleza? Então agora a gente tem que pagar o empréstimo. Quanto que a gente deve? 20 mil. Tem dinheiro no banco? Sim. Tem dinheiro no banco. Então vamos pagar o empréstimo? Vamos. Partidas dobradas, ok? Vamos lá. O empréstimo eu tenho que lançar que ele vai zerar, certo? A gente vai quitar. Aqui não está com mais 20 mil?
O lançamento do empréstimo, então, vai ser o quanto? Mais. Menos 20. Ou seja, eu vou lá no empréstimo, ok? E vou subtrair 20 no empréstimo. O que vai acontecer aqui em cima? Vai zerar. É igual 20 mil e menos 20 mil. Mas não é uma partida dobrada? Qual que é a conta que eu tenho que afetar aqui do ativo? Conta corrente. Se aqui era menos 20, aqui vai ser quanto? Mais. Mais 20. Ok? Onde que eu vou afetar? Aqui estava com menos 20. Eu vou somar mais 20 mil. E o balanço está montado. Entenderam? Então, a questão é as interações de mais e menos sempre pelo método das partidas dobradas. Entenderam? Ó, professor. Oi. Eu repetir, porque ficou meio confuso mesmo, igual o colega falou aí. Você falou que quando entra é positivo, quando sai negativo, e quando a corrente entrou e ficou negativo, ficou meio confuso. Não entendi, não, sinceramente. É porque, na verdade, não é uma partida dobrada. Ok? É a mesma coisa. O patrimônio líquido, lá no início, que a gente juntou a grana, não era 10 mil? Ok? Primeiro lançamento nosso foi a gente juntar o dinheiro, certo? Mas para não confundir a cabeça suas, eu já peguei e coloquei ele direto lá no Bens, no computador. E todo mundo entendeu por que ficou menos 10 mil. Mas se a gente tivesse colocado esse dinheiro primeiro no banco, como tem que estar sempre com a partida dobrada, todos os lançamentos no ativo funcionam com sinal negativo, para manter a equação de balanço. Então, é por isso que na contabilidade, quando você ler no relatório da contabilidade, no seu balanço, que a conta corrente está com menos 5.368 no balanço, ou conta corrente está com 5.380 de débito, significa que esse dinheiro existe. Ok? Agora, se tiver com um valor que fosse sinal invertido, aí é porque o lançamento, na verdade, ele tem que aparecer lá no passivo. Mas eu não quero entrar nessa complexidade ainda com vocês, não. Meu propósito aqui era de dar uma primeira informação. Um dia vocês vão ver esse negócio na prática, vocês vão lembrar. No, o Brolio me falou esse negócio lá em 2020, naquela época lá, e aí agora vocês já estão enxergando que existe esse tipo de relatório. Não se preocupem, porque agora ainda tem mais coisa para a gente entender. Beleza? Vamos lá. Eu vou abrir aqui umas linhas que eu tinha ocultado. Agora a gente tem mais uma situação para analisar. Eu vou voltar aqui com o dinheiro. Eu vou desfazer essa última fase aqui e vou voltar o dinheiro para a conta, tá? Eu vou colocar aqui que o nosso conta corrente tem 20 mil reais e eu continuo devendo o banco 20 mil, beleza? Só para a gente entender. Voltei ao cenário anterior. Vamos entender agora o seguinte. Quando eu fui lá e comprei um computador, o dinheiro saiu da minha conta e por isso que no ativo ele está lá com sinal menos. Todo mundo já sacou isso aí. Se eu pegar o dinheiro agora e gastar o dinheiro, tá certo? Vamos supor que a gente tem uma folha de pagamento de pessoal, tá ok? Na empresa. Então, vamos supor que eu tenha despesas com pessoal, ok? Qual que é o valor da despesa? Vamos supor que a nossa folha lá, Fábio, gaste aí, sei lá, 15 mil reais, tá ok? Quando eu pago a folha, o dinheiro está entrando ou saindo? Ele está saindo. Então, é menos. Despesa é menos. Essa parte é fácil de entender. Todo mundo sabe que despesa é saindo, é menos. Ok? Como que ficaria o lançamento nas partidas dobradas? Eu já sei que pessoal é uma conta da despesa e eu sei que ela é menos. Como que eu vou pagar as pessoas? Eu tenho que pegar o dinheiro do
Espera aí, Professor, gente, 15. desculpa aqui, ó. Menos 15, tá? Eu tenho que pegar o dinheiro de onde para pagar as pessoas? Eu tenho que pegar o dinheiro que está na conta do banco, na conta corrente. Então, na partida dobrada, eu tenho que ir lá na conta corrente e fazer o lançamento de mais 15 mil. Então, nesse momento, o que vai acontecer aqui no balanço? O balanço vai ficar assim, ó. O menos 20 mil era o saldo lá, vai somar com mais 15. E a despesa, que estava zerada, agora está com menos 15. Ok? Ou seja, eu continuei seguindo a lógica da partida dobrada. Eu debitei 15 mil no pessoal e somei 15 mil na conta corrente. Então, nesse momento, o balanço está como? Eu tenho menos 5 mil na conta corrente. Menos 5 mil no lançamento contábil do ativo conta corrente. Ou seja, eu tenho 5 mil reais na conta. Eu tenho 5 mil reais na conta e 10 mil de computador. Ok? Nesse momento, o somatório do ativo ficou diferente do somatório do passivo. Ou seja, o nosso balanço não está fechado. Para acabar de complicar aqui mais um pouquinho, só para fazer a explicação, ninguém faz despesa à toa. O início da nossa aula, o que eu falei com vocês é o quê? As empresas têm que conseguir fazer faturamento para gerar um lucro. Então, quantos mil reais que a gente faturou esse mês aí, Fábio? Nossa empresa. 30 mil? Quanto? 30 mil. 30 mil. Pô, só vendas. A gente vendeu 30 mil. Receita é dinheiro entrando, então ele é mais. Receita, o dinheiro entrando é mais. Vamos fazer o lançamento aqui embaixo nas partidas dobradas. Receita é mais. Não tem que ter um correspondente do outro lado da conta? Um valor negativo aqui? Vai ter um menos 30. Onde que o dinheiro entrou? Se a gente faturou, o cliente pagou, foi para quanto? Foi para onde, perdão? Foi para ativos. Conta corrente. Então, agora a conta corrente, na hora que o cara pagou, né? Subiu. Subiu quanto? Menos 30 mil aqui. E o outro 30 mil da receita eu já tinha posto para cá. Ok? O ativo e o passivo não estão fechando. Esse balanço não está fechado. Mas vamos entender o seguinte. Olha só. A operação da nossa empresa teve quanto de receita? A operação da nossa empresa teve quanto de receita? 30 mil. 15 mil. Quanto que ela teve de despesa? 15 mil. Então, nós temos aqui o resultado da empresa. Ou seja, a nossa empresa gerou 15 mil de resultado. Que beleza, ela lucrou a primeira vez na vida dela. Ok? Então é o seguinte, peraí, e agora? Ela teve um lucro, o que ela vai fazer com esse lucro? Aí vem mais uma partida dobrada, que se chama apuração do resultado. Que é o quê? Se ela faturou e ganhou 15 mil, e esse 15 mil está aqui, para onde que eu vou com esse 15 mil? Ele vai integralizar no meu patrimônio líquido. Porque se eu lucrei 15 mil, quanto que a gente tinha de patrimônio quando a empresa nasceu? Tinha 10. Agora tem mais 15 mil. E é uma partida dobrada. Onde que esse trem vai parar? Opa! Aqui, pessoal. Então, para fechar o balanço, eu vou ter que fazer o seguinte. Se ela gerou 15 mil de resultado, que é o nosso lucro aqui agora, eu tenho que pegar esse lucro e lançar aqui. Espera aí, menos 15. Até eu fiz confusão aqui. Espera aí, PL vai dar 15 e menos 15 vai para o...
Receita menos despesa. Não, falei bobagem aqui. Aqui, ó, patrimônio líquido vai subir mais 15. Eu tenho que debitar 15 do... Aqui, ó. E aí eu apurei o lucro. Então é o seguinte, eu fechei aqui tá errado. Eu não posso pôr esse cara aqui dentro. Não. Esse cara aqui, lucro, resultado da empresa, ele vai apropriar aqui, ó, resultado menos 15 e vai integralizar lá no PL. Então agora eu tenho um patrimônio líquido de 25 mil e o balanço, que é o ativo que tem que fechar com passivo, está fechado. 45 mil no ativo, 45 mil na coluna do passivo, que são as obrigações mais o patrimônio. Ou seja, nesse momento agora que a gente apropriou o resultado de 15 mil, eu fechei o balanço de novo. Ok? Então, a lógica da contabilidade é sempre fazendo o quê? As partidas dobradas. Ele sempre tem que enxergar o seguinte, eu vou fazer um lançamento. Eu debito de uma conta e credito em outra. Debito de uma conta e credito em outra. E aí você vai gerenciando isso. Agora, o que é interessante de falar para vocês? É que as operações matemáticas são muito simples, porque é só mais e menos. Mais e menos. Só que na contabilidade, o volume de operações é muito grande. E é por isso que a gente precisa de quê? De ter sistemas que vão controlando esses saldos para você acompanhar os relatórios contábeis, né? Os relatórios financeiros do seu negócio. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Pode seguir? Pode, professor. Então é o seguinte. Nessa parte aqui todo mundo já entendeu. Agora, qual que é a grande questão? Se a empresa ou você, no seu CPF, né, começa a ter uma relação díspare entre despesa e receita, ou seja, aqui a gente gerou, resultado de 15. Mas e se eu tivesse gasto, né, mais 10 mil reais em alguma coisa aqui? Se eu tivesse aumentado a minha despesa, eu ia reduzir o resultado. Se eu aumentasse ainda mais, eu poderia ter um resultado de zero. E quando acontece de você ter uma despesa maior do que uma receita, é a hora que você vai ter o tal do prejuízo. Quando existe o prejuízo, o que vai acontecer na prática? Vai chegar num ponto que o seu conta corrente não consegue pagar. E a única forma que você consegue compensar isso é de aumentar o seu endividamento, aumentar o empréstimo. Agora, qual que é a grande questão? Por que eu falei lá no início dos conceitos do pai rico, pai pobre? Porque o pai rico fala para a gente o seguinte, que ativo não necessariamente são só os bens e os direitos. Os ativos são aquelas coisas que põem dinheiro no seu bolso. E o passivo é o que tira do seu bolso. Então, por exemplo, se a gente tem um empréstimo de 20 mil aqui, o que vai acontecer com a despesa? Naturalmente, vai aparecer os juros. E quando você toma um empréstimo, vamos supor que você pegou um empréstimo e que você paga lá um juros horroroso de 5%. Quanto que dá 5% de 20 mil? R$1.000.
Então, significa que todo mês, além da despesa que você já tinha antes, pelo fato de você estar tendo um passivo a pagar, a sua despesa com os juros já começou a aumentar. Então, quanto mais você coloca dinheiro na empresa, criando novas obrigações a pagar, automaticamente a despesa aumenta. E a despesa aumentando, o que vai acontecer com o resultado? Vai diminuindo. Ok? Então, gente, a ideia é tudo que faz você ter mais despesa tem um comportamento do passivo. Aí vem uma questão. O cara foi lá e comprou um carro zero na concessionária. 50 mil reais. Todo feliz, né? Passou um mês, ele quer vender o carro. Ele vende pelo mesmo preço? Não vende. Na prática, ele já está tomando tinta. Por quê? Só do carro sair da concessionária, ele tem uma desvalorização aí na casa de 20%. Mas os custos que a pessoa tem de manter um carro. Então, vamos supor que você comprou um carro e não usou. Passou um ano. Você vai pagar um ano de seguro, um ano de IPVA, um ano de DPVAT, um ano de licenciamento. Vai pagar a desvalorização desse carro. Ou seja, esse carro ele está tendo um comportamento de ativo ou de passivo? Que na contabilidade ele é classificado no ativo. Mas ele está tendo um comportamento de passivo, porque ele está te gerando o quê? Despesa. Ele está te gerando despesa. Então, um carro, ele está no ativo pelo conceito contábil. Mas, se ele estiver gerando comportamentos de passivo, ele está tirando dinheiro do seu bolso lá na despesa. Agora, se você comprou um carro para ele andar no Uber, para ele gerar faturamento, ok? Ele é um ativo ou um passivo? De fato, na linha filosófica do Pai Rico. Aí sim ele é um ativo, porque ele está sendo um capital que está gerando resultado para você. Isso é um ativo. Estão entendendo? Então é o seguinte, ativo é o que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. E aí agora vocês vão começar a observar, tanto na vida pessoal como na vida empresarial, empreendedora, é aquilo que na verdade está tirando dinheiro do seu bolso. Tem um cara que vai lá comprar um lote num lançamento, não sei onde das contas, lá não tem ninguém lá. Ok? O condomínio é altíssimo, o IPTU caro e não tem perspectiva nenhuma de desenvolvimento urbano, portanto, de valorização imobiliária. É um ativo com comportamento de passivo? Sim. Agora, eu compro um lote que daqui a 5 anos, por causa da valorização, ele vai ser vendido pelo dobro, esse cara é um ativo, porque ele vai pôr dinheiro no seu bolso. Ok? Comprei uma casa. Ok? Eu alugo essa casa, passei a ter renda com ela. É um ativo. E aí, gente, o que é isso? O ativo, vamos supor que a gente vai pegar e alugar esse computador. Então, aqui, ó, aluguel do computador. Ele me gera aí, sei lá, R$1.000 por mês de renda. Esse computador é um ativo que está me gerando dinheiro. Um carrinho de cachorro-quente pode ser um ativo. Vamos supor que você conseguiu juntar, sei lá, o cara ganha R$1.000. Aí ele conseguiu fazer um jeito lá que agora ele ganha 1.200. Em vez de ele pegar e aumentar a despesa dele, o que ele começou a fazer? Ele começou a economizar. Ele pegou o dinheiro, né? Falou, pô, eu já sou acostumado a viver com 1.000. Agora eu estou ganhando 1.200, então eu vou economizar os 200. Se ele ficar um ano fazendo isso, no final de um ano ele tem quanto? Ele tem 2.400. 2.400. Então ele já não está mais naquela lona que ele estava antes. Tá. Se ele pegar os 2.400 e gerar um ativo, ele pode começar a ter a renda.
Então, vamos supor que ele foi lá e comprou o carrinho de cachorro-quente. Ele arrendou para uma pessoa que não sei o que, e no final das contas o carrinho de cachorro-quente põe no bolso dele R$ 100 todo mês. O 2.400 começou a trabalhar e começou a rentabilizar alguma coisa. Gente, os milionários fazem isso o dia inteiro. É muito difícil você ver um cara rico que é mão aberta, porque o cara não aceita o dinheiro sair para despesa. Ele só aceita o dinheiro ir pro ativo, para criar o ciclo virtuoso de reinvestimento. Então, a questão não é quanto você tem. A questão é, as suas decisões são para formar ativos que vão te reabastecer de dinheiro? Então, quando você coloca isso na sua cabeça e vai fazendo isso sistematicamente num longo espaço de tempo, vamos supor, em 10 anos você conseguiu aplicar isso diariamente, ok? Eu tenho certeza que depois de 10 anos você já tem algumas economias que estão te reabastecendo. Essa que é a grande sacada. É isso que você tem que treinar o seu cérebro para entender e praticar. Que não adianta também só falar. Existem ativos de baixo custo e ativos de maior custo, né? Nenhum de nós aqui tem capacidade, por exemplo, de comprar uma usina de petróleo. Não dá. É coisa de bilhões. Agora, comprar um carrinho de cachorro-quente já dá. O cara que compra um carro que vai para o Uber, o outro compra um lotezinho e aluga um barraco. Né? Tem gente que constrói barraco para alugar. Na verdade, é um absurdo o valor de um barraco. O cara constrói um barraco por R$ 50 mil, por exemplo, os puxadinhos, aquela confusão nada lá, e está alugando por R$ 500. Olha só que loucura. R$ 500 de 50 mil, né? Dá quantos por cento? Não é pouco, não. É um excelente retorno. Ou seja, o cara está conseguindo monetizar 1% do investimento que ele fez a cada mês. Isso é ótimo, ok? Então, pessoal, existem 1000 maneiras de você fazer o dinheiro trabalhar para você. A questão é, você gasta energia mental sua para pensar nessas coisas ou a sua reação emocional sempre é, na hora que aumenta a receita, você vai lá e pum, resolve igualar o nível da despesa. Então, assim, isso é a educação financeira, que é muito importante da gente falar com as crianças, com os filhos, mas tem que falar para os adultos também, e é uma das percepções fundamentais do empreendedor, que é o quê? Gerar o resultado, gerar o lucro. E gerar o lucro é isso, é você conseguir faturar e ter um faturamento de preferência bem maior do que a sua despesa. Isso é que faz a máquina girar. Por quê? Na hora que vem a sobra para você, como empreendedor, você tem a opção de quê? De pegar e refazer o ciclo, de reativar o ciclo. Então, tem gente que às vezes fala assim, mas a pessoa só gasta, né? Cara, você tem que olhar se ele está gastando ou se ele está investindo. Eu vou contar um caso para vocês aqui que me passou pela cabeça agora. 2013, o Galo, até que enfim, chegou na final da Libertadores, né? Aí, né, eu particularmente, na minha casa, vivenciei desde pequeno meu pai falando que um dia a gente ia para Tóquio. E sempre tinha aquela brincadeira, não, a gente vai para Tóquio, rumo a Tóquio. Tinha acabado de ganhar o primeiro jogo do Campeonato Mineiro e já estava indo para Tóquio, né? E de repente, quando chegou na final da Libertadores, falei, pai, nós temos que ir nesse negócio, né? Vamos e tal. E eu saí de carro daqui de BH na segunda-feira para Assunção, no Paraguai, para assistir o jogo lá na quarta-feira. Foi uma loucura, um dia eu conto para vocês a história inteira. Mas o fato é o seguinte, né? Eu tinha que ir lá e ia ter gasto. E aí eu peguei e pensei com meus botões, né? Como que eu faço para zerar o custo da viagem? E aí, na volta, né? Passando Paraguai ali, Cidade do Leste, já fui ligando para os caras aqui que eu sabia que precisavam dos equipamentos de segurança eletrônica. Aí eles, não, eu tô precisando de câmera, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Me passa a relação, né? Quanto vocês estão pagando aí em Belo Horizonte? Não, aqui é tanto. Falei, então vai ficar 10% mais barato do que vocês pagam em BH. E fui na loja lá do Paraguai, lá no meio da Cidade do Leste, lá, comprei os equipamentos que, tipo assim, eu vim com um pedido fechado. O lucro do negócio pagou o custo da viagem. Então eu fiz uma viagem, né? Beleza, o Galo tá com a confusão toda, mas eu consegui criar uma equação que zerou o processo.
Então, assim, eu estou só mostrando que existem milhões de formas de você fazer o dinheiro ir e voltar maior. Mas você tem que estar sempre antenado a isso. Você tem que estar perceptivo a isso, porque senão a tendência natural sua é de sempre jogar para despesa. Aí nunca vai sobrar dinheiro na sua mão. Inclusive, né, tem pessoa, por exemplo, que vai conquistando esse nível de patrimônio, de acumular, de ter essa sobrinha, né? Um monte de gente aí empresta dinheiro para os outros a juros. É uma saída que o ativo cresce? É. Tem risco? Tem. Mas você pode ter certeza que se você pegar e ficar com dinheiro sem produzir, a chance dele ser atraído para despesa é uma coisa absurda. E vai embora mesmo. Agora, qual que é a grande diferença do rico e do pobre? É que o rico tem a disciplina de fazer isso. E o pobre tem vergonha de fazer isso. O pobre, na verdade, quando ele acumula o primeiro... Imagina o seguinte, gente. O meu exemplo lá, o cara ganha 1.000, passou para 1.200 e teve a disciplina de manter R$ 200 sendo acumulados por mês. Quando ele tem 2.400, que é maior do que a renda que ele tinha por um mês, ou seja, ele tem acumulado a renda de 2 meses, certo? Se ele contar isso no ciclo de amizades dele, a primeira coisa que acontece é os caras, as pessoas do círculo já começarem a pedir o dinheiro emprestado porque o cara não teve a disciplina. Então, tipo assim, é o cunhado que vai te pedir o dinheiro, o vizinho, enfim, o parente vai chegar, nossa, você tá bem de situação, né? Me empresta aí que eu tô apertado. Cara, não pode. Não é assim. Agora, quando você vem com a disciplina de fazer isso, aí passou 1 ano, passou 2, passou 3, o dinheiro começa a surgir e ele começa a acumular. E se você tiver essa habilidade de sempre fazer o dinheiro voltar para o seu bolso um pouquinho maior do que ele estava antes, é o que nós chamamos de fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, uma coisa é você montar uma empresa e a empresa você tem que ir lá trabalhar todos os dias e etc. Outra coisa é o capital trabalhar para você, que é igual o caso de você emprestar dinheiro a alguém ou aplicar o dinheiro numa ação ou investir numa outra empresa que vai ter outra pessoa trabalhando. Seja, por exemplo, no carrinho de cachorro-quente, né? Você comprou o ativo, você tem um carrinho de cachorro-quente, tem uma pessoa trabalhando lá, o homem-hora é do cara, mas o resultado começa a te remunerar aquele capital. Então, gente, organizar isso é fundamental. E eu quis tocar nisso com vocês aqui na aula, porque empreendedorismo, tal, empresário, todo mundo fica imaginando um negócio lá na estratosfera, como se estivesse muito distante. E o que eu estou trazendo para vocês aqui é o seguinte, não está distante, é o básico. São essas tabelinhas aqui. As operações são muito simples. A questão é organizar e ter a disciplina de repetir isso de forma interativa várias vezes. E, naturalmente, com essa repetição, você vai ganhando cada vez mais tarimba, né? Mais segurança, e isso vai te abrindo portas para você encarar cada vez mais oportunidades melhores. Esse é o principal fluxo. Tem um outro livro também que eu recomendo, que é muito legal, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro é muito bacana e o mais interessante é o seguinte, a Babilônia, enquanto civilização antiga, né, lá na época dos egípcios, ou seja, são coisas que eram bem antes de Cristo, e a Babilônia é uma civilização que desapareceu do mapa, né? A Babilônia sumiu, mas a Babilônia foi uma terra muito próspera na antiguidade. E esse livro fala de um ensinamento que os povos da Babilônia tinham justamente de quê? De como fazer a população, as pessoas terem o conhecimento da gestão do dinheiro, que era justamente o quê? Qual que é a técnica que eles usavam? Quem vive com 1.000 consegue viver com 900. Então a questão é, guarde 10% de tudo que você fez. Independente do aperto, segura 10% e joga ele na linha de poupar. Não é poupar, deixar lá na poupança sem render nada, não. É você entender que esse 10% de o que você conseguiu produzir, ele tem que trabalhar por si só.
o dinheiro tem que trabalhar por ele mesmo. E aí, gente, a coisa mais engraçada é, numa coletividade, num povo, né, muitas pessoas, inúmeras pessoas, se esse conceito de poupar e ter sempre a reserva financeira coletivamente é maioria, esse povo, essa coletividade é muito mais forte do que se a coletividade sempre está trabalhando endividada. Por quê? Quando você junta um monte de gente endividada, esse somatório de endividamento vai refletir onde? Alguém tem que bancar. Seja o banco, né? Que aí, vamos supor, o banco está emprestando dinheiro para um monte de gente, cartão de crédito, cheque especial. Eu estou falando em termos econômicos globais, tá? Não estou falando de uma pessoa. Estou falando assim, quantos bilhões de reais da economia brasileira são bancadas por bancos e instituições financeiras? X, né? Quanto menor esse número, significa que as pessoas estão aprendendo a poupar. E quando a pessoa aprende a poupar, ela, na verdade, busca sempre o quê? O banco para investir o dinheiro. E quando esse movimento começa a acontecer, em vez da população gastar com juros, que transfere a renda para quem é o dono do ativo, ela começa, de fato, a verificar uma outra perspectiva. Isso é um sonho. Poucas pessoas, na verdade, ou, digamos assim, proporcionalmente, uma quantidade muito restrita de pessoas tem essa consciência, né? Que a maioria torra tudo mesmo. E por isso fica sempre dependendo do governo. O cara acha que depois que ele torrou tudo, ele acha que quem vai resolver o problema dele é o Estado. E o Estado nada mais é de um arrecadador de dinheiro do próprio povo para entregar de novo os próprios serviços. Ou seja, não vai fechar essa conta. O que a gente tem que saber é que individualmente, praticando isso, seja no mundo pessoal, seja no mundo empresarial, isso te remete para o sucesso, para a prosperidade financeira. Porque ser pobre todo dia é ruim demais. Porque você vive na lona, apertado, você fica angustiado, chega naquela linha do fim do mês ali, você está sempre pensando no problema. Quando você vai para uma linha de ter poupança, cara, você não se preocupa mais com isso e seu cérebro tem espaço de tempo para raciocinar o quê? Outras coisas mais prósperas. E quando você vai fazendo isso de forma recursiva, vai chegar num ponto que você vai poder viajar tranquilo, você vai poder pegar e realizar seu sonho de ir jogar bola lá no Mineirão, igual eu comentei no início da aula, mas pode ser de fazer uma viagem para um lugar sensacional, que você sempre sonhou, enfim. Essas portas só abrem se você pagar o preço da disciplina de fazer. Senão, você nunca vai tê-las abertas. E essa que é a grande questão. O fundamento pessoal é igualzinho ao fundamento empresarial. Receita maior do que despesa. A sobra, o seu ganho, que é o lucro, né, sendo reinvestido em coisas que trazem mais dinheiro. Essa é a diferença do rico para o pobre. Não é a quantidade de dinheiro que ele tem no início. É a metodologia que ele aplica o dia a dia dele. Porque com o tempo vai dar certo. Eu te garanto que vai dar certo. Então, assim, eu falei com vocês hoje 2 livros. O Pai Rico, Pai Pobre, para mim, foi transformador, porque ele me deu essa ignição, eu consegui me organizar quando isso aconteceu comigo. E esse O Homem Mais Rico da Babilônia também eu acho muito bacana. Então, assim, ficam minhas 2 recomendações de leitura para vocês quando tiverem um tempinho. Não são livros caros, é livro de R$30 mais ou menos. E você tem como ler rápido também. Enfim, eu acho que vale a pena, né? Eu falo assim, uma indicação minha pessoal. Ok? Turma, na semana passada... Ô, professor, Fala, Gustavo. só rapidinho aqui. Quem tiver intenção aí, quiser ler O Homem Mais Rico da Babilônia, eu tenho ele em PDF. Você tem ele em PDF? É isso, só me dá um toque aí. Beleza? Uai, Sim, Gustavo, eu tenho ele em se você PDF quiser, no celular. me manda ele aí no WhatsApp que eu já ponho no grupo na hora que acabar a aula. Quem quiser. Ah, bacana. Beleza. Beleza? Que o grupo só eu consigo postar, você pode me mandar no particular que eu reencaminho aí. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena, Agora é bom demais, cara. Gostei demais, viu? Nó. Você leu tudo? É E essa parte que eu comentei, você... é outro mundo. Explode. Oi?
essa parte que eu comentei, se você se recorda dela no livro. Sim, sim, sim. Não, Trabalhava pode. fazendo umas escritas em madeira, se eu não me engano, e o cara recomendou ele. É. Que E acho que, tem uma se eu não me passagem engano, é a lá do história livro também que eu principal acho do legal, livro O que ele Homem fala o Mais Rico. seguinte, né? Ele fala que o cofre dele, onde ele guardava as garantias que as pessoas davam para tomar os empréstimos, né? Que ele falou que o cofre dele contava muitas histórias do que não fazer, porque era justamente na hora que ele confiava em pessoas que supostamente iriam pagá-lo de volta e nunca, na verdade, conseguiam pagar aquela dívida, e aí ele via situações de ativos que se apodreciam, né? E aí, gente, tem até um outro comentário legal que eu acho importantíssimo, é o seguinte: o que mais vale no mercado são pessoas que sabem produzir, são pessoas que sabem produzir resultado. Por quê? O problema de quem tem o dinheiro, seja pouco ou muito, é arrumar quem é que vai fazer o dinheiro crescer. Quando você se torna um empreendedor, um empresário e que sabe fazer isso acontecer, o seu valor agregado passa assim a subir estratosfericamente, entendeu? Por quê? Se o valor agregado se o valor agregado ele é alto, todo mundo quer na verdade trabalhar com você. Opa, E outra coisa desculpa também que aí. eu achei legal também, achei Sua muito voz está bacana cortando pra que, caramba, não, agora Gustavo. quando conta a história do cara que emprestava dinheiro, acho que minha conexão tá um pouco ruim. Tá dando para Pode ouvir? falar. Estamos te ouvindo. Do cara que emprestava dinheiro, o Hum, cara ele sempre queria saber o que a pessoa ia fazer com o dinheiro, para exatamente. aonde que ele ia aplicar e tal, porque para saber a mentalidade da pessoa, etc. Da hora Perfeito. demais, muito bacana. Pois é uma leitura, já que o Gustavo vai ceder aí o PDF, a gente já pega e distribui aqui no grupo. Tem uma pessoa perguntando aqui, deixa eu já jogar aqui o link do grupo do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui que a gente já difunde de novo aqui. Cadê o grupo? Deixa eu já lançar aqui.